O gráfico apresentado abaixo é uma das funções abaixo. Qual? Então, nós temos aqui um recorte do gráfico, temos ali algumas opções. Neste exercício, eu trouxe as opções para a gente analisar uma por uma. Só que antes disso, nós vamos relembrar alguns conceitos de função exponencial e função logarítmica, tá? Então, eu gostaria de lembrar com vocês os seguintes aspectos. Então, vamos colocar o primeiro tópico aqui como a função exponencial. Então, se você tem uma f de x igual a a elevado na x, bom, essa função aqui, ela tem duas características, tá? Se esse a for maior que 1, é uma função crescente. Então, vou desenhar assim como se fosse uma função crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, é uma função decrescente. Então, eu vou botar aqui. Crescente, decrescente. E vou lembrar com vocês também a função logarítmica. Então, f de x é igual a log de b na x. Nós temos que, se b for maior que 1, é uma função crescente, só que a função logarítmica ela tem esse aspecto assim, né? Ela vem do menos infinito, cresce. Então, aqui, crescente. E se esse b estiver entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Então, ela é uma função desse tipo. Deixa eu pensar. Logarítmica também ela vem assim. Tá? Então, aqui ela decresce. Decrescente. Decrescente. Bom, feito essa análise aqui, a gente vai olhar para o gráfico que aparece aqui. Você pode perceber que é uma função decrescente. Então, aqui é decrescente. Decrescente. Professor, por que tu sabe que é decrescente? Bom, à medida que o meu x vai aumentando, à medida que eu vou andando para a direita, o meu gráfico vai diminuindo. Então, por isso que eu sei que é uma função decrescente. Tá? Simplesmente assim. Quando x aumenta, y diminui. Então, x aumenta para cá, o y aumenta para cima, né? Se à medida que eu estou crescendo com o x, o meu y está diminuindo, eu tenho uma função decrescente. Então, sabendo que eu tenho uma função decrescente, eu tenho que me atentar a duas questões. Se for uma função do tipo exponencial, o meu a minha base, tem que estar entre 0 e 1. Se for uma função logarítmica, a minha base tem que estar entre 0 e 1 também. Então, se você analisar função por função, nós temos aqui uma função f de x igual a e na x menos 1. Pega o termo dominante, tá? Que é esse termo aqui, e elevado na x. E elevado na x, o nosso e, ele é maior que 1. Portanto, eu tenho aqui uma função exponencial, eu sei que ela vai crescer porque a minha base é maior que 1. Logo, não pode ser a função da letra A, porque se a minha função decresce e a minha letra A cresce, não fecha. Fechou? Então, podemos esquecer a letra A. Vou até riscar ela aqui. Não é essa. Letra B. ln de 1 mais x. Lembra? ln
de 1 mais x, podemos entender isso como log de e de 1 mais x, né? Log de e é o nosso ln. Por que eu coloquei log de e? Para você observar a nossa base. Tratando-se de uma função logarítmica, a minha base maior que 1. Por quê? O meu e é maior que 1. É 2,7, né, que é maior que 1. Portanto, se o meu b é maior que 1, é uma função crescente. E nós vimos que o gráfico dessa função aqui é decrescente. Logo, não pode ser também a letra B. F de x igual a ln de x. Letra C. Vou apagar aqui para a gente construir a letra C. Letra C, eu tenho ln de x. É a mesma coisa que log de e na x. A minha base é maior que 1. Se é maior que 1, é uma função crescente. Logo, também não é ln de x, porque a minha função apresentada é decrescente. Certo? Bom, agora eu tenho duas funções aqui. Log de 1 mais x na meio e log de x na meio também. Então, o que acontece? A letra D, eu vou colocar aqui em cima. Letra D. Vou até colocar como se fosse f de x mesmo, tá? Então, aqui eu tenho f de x igual log de meio 1 mais x. Letra E, f de x, perdão, f de x igual a log de meio na x. Você pode perceber o seguinte, o nosso b, que é a base, meio está entre 0 e 1. Então, duas candidatas a ser funções desse gráfico é a letra D e a letra E. E agora, qual escolher? Para isso, você vai ter que perceber o seguinte, esse gráfico aqui tem uma informação super importante, que é a origem. A minha função passa pela origem. Isso significa o quê? Que f de 0 tem que ser igual a 0. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Posso apagar essa parte aqui, esse lembrete, porque nós já chegamos aí em funções comuns, né? Então, ou é a letra D ou a letra E. Agora você só tem que analisar qual que é a função correta. Se passa pela origem, significa que f de 0 tem que ser 0. Então, vamos calcular na letra D quanto que dá f de 0. F de 0 vai ser log de 1 mais 0 na meio. F de 0 vale 0, então nós temos 0 igual a log de meio, 1 mais 0 dá 1. Quanto que é log de 1 na base meio? Lembra que log na base 1, log de 1 em qualquer base é sempre 0. Mas como que a gente poderia determinar isso? Muito simples, aplicando propriedade de logaritmo, definição de logaritmo, né? A nossa base eleva no valor do logaritmo tem que ser igual ao nosso logaritmando. Então fica meio elevado na zero, isso é 1. Meio na zero dá 1 e 1 é igual a 1. Logo, na letra D, f de 0 é igual a 0. Então está aqui a nossa alternativa correta, letra D. Vamos verificar por que a D não fecha, então, né? Vamos lá. Letra E. Vou aplicar f de 0 na letra E. Eu vou ficar com log de meio também na zero. Lembra que f de 0 é 0, então aqui eu tenho 0 igual a log de meio
na zero. Aplicando definição de logaritmo, base elevado no logaritmo tem que dar o logaritmando. O que acontece aqui? Meio elevado na zero tem que dar zero. Meio elevado na zero dá 1, que é diferente de zero. Aqui você, né, poderia lembrar também que o logaritmando tem que ser, né, sempre maior que zero. Logo, log de qualquer base em zero, log de zero em qualquer base, não existe, porque o log sempre tem que ser, o logaritmando sempre tem que ser maior que zero. Portanto, por definição, a gente já poderia bater o olho e verificar que a letra E não fecha pela própria definição de logaritmo, né? Que o x sempre tem que ser maior que zero e passa pela origem, então o x tem que valer zero, então não dá nesse tipo de função. Logo, descartamos também a letra E e confirmamos, ratificamos que a letra D é a função correta. Então, log de 1 mais x na base meio, o meio torna então a minha função decrescente, e esse 1 mais x é a função que torna possível essa função cruzar a nossa origem. E com isso finalizamos este exercício.